Gedeutigueiros, você está com uma situação muito complicada aí dentro. Por quê? Porque tem alguém ao seu lado que talvez você tenha essa pessoa na mais alta confiança e essa pessoa está armando contra você. Eu aconselhava o Juditi a desfazer o Conselho Presbiteral, entendeu? Refazer, correr lá, mudar esse estatuto de novo. Esse fulano aqui é do Conselho Presbiteral. Está projetando assumir tudo. Coisas de religião, mas quem rouba a igreja, o Senhor não mostra não. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. E estamos hoje reunidos, eu, Solon Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para comentarmos a Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 1º de setembro de 2024. Joaquim, seja bem-vindo ao canal Manaim. Eu agradeço aí, uma boa noite aos nossos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Que a gente faz um famoso bate-bola, né, professor? Para a gente colocar as coisas em ordem, os assuntos da semana, que a gente comenta as EBDs, mas tem muito assunto da semana que chega. E agradeço aí a audiência dos irmãos aí. E se você puder, meu irmão, clica, se inscreve, faz um comentário. Pode até me chamar de careca, de feio, de tudo, mas faz um comentário aí embaixo aí. Amém, Joaquim. Bom, hoje eu tenho, de fato, Joaquim, duas informações que são altamente sensíveis. E eu vou deixar para o final, tá bom? Mas antes, vamos aqui à nossa atividade de comentar a Escola Bíblica Dominical. Gedeuti começa, então, a aula dele de Escola Bíblica Dominical e ele começa, então, atacando o grupo de louvor da igreja dele, de um modo geral, e mais, faz uma referência que é estarrecedora, porque ele associa o grupo de louvor estar assistindo a EBD dele com a própria salvação. Ou seja, você pode, preste atenção, você pode ter um dia, ter sido evangelizado, conheceu a Cristo, conheceu os atributos de Cristo, você o identificou como seu Salvador, você o identificou como seu Senhor, você decidiu segui-lo, você decidiu aprender sobre ele, você realmente dispôs a sua vida a andar nos caminhos de Jesus, você está santificando a sua vida, você está abrindo mão de todas as coisas que são das demais religiões não cristãs e das seitas. Você abdicou de tudo para poder seguir a Jesus. Mas Gedeuti diz o seguinte: olha, nada disso serve. Se você não participar da minha EBD, você não tem salvação. E para que você não tenha dúvida disso, eu vou ler para vocês o que foi que Gedeuti falou. Ele diz assim: estávamos conversando com um pastor, então ele estava dizendo assim: o grupo de louvor resolveu fazer o ensaio antes da escola bíblica e depois vai embora para casa. Por quê? Porque esse grupo de louvor aí, que ele faz referência e que, na verdade, é uma coisa que pode ser estendida até de um modo muito mais amplo do que de uma única igreja local, muitas pessoas não querem mais saber dessa escola bíblica de Gedeuti. E a culpa não é das pessoas. E Gedeuti não consegue fazer esta autocrítica, que por que é que as pessoas não querem mais assistir a EBD? O problema não está nas pessoas, o problema está nele. O problema está no formato que ele criou. O problema está no que ele fica ensinando nessa escola bíblica. E as pessoas não querem mais saber. Então, o grupo de louvor, ele vai para a igreja, ensaia lá, e aí, Gedeuti vai começar a falar. O que eles fazem? Foi embora. E aí, o que o Gedeuti vai falar, então? Diz o seguinte:
Então ele fez a seguinte pergunta: escuta uma coisa, a igreja vai ser arrebatada e o grupo de louvor vai ficar cantando aqui embaixo? Não é isso? Ou seja, então todas essas pessoas que servem a Cristo, que seguem a Cristo, que entregaram suas vidas a Jesus, que santificam as suas vidas, que creem na salvação em Jesus e que andam segundo os seus ensinamentos, se for embora na hora da aula de Gedeuti, vai ficar aqui embaixo, ou seja, não vai ser arrebatado. E ele continua dizendo, quer dizer, ela não tem a doutrina, ela não está seguindo a orientação. Está falando da pessoa que vai embora, que não quer assistir a aula dele. Então, ele está dizendo que essa pessoa não tem a doutrina, não está seguindo a orientação. Orientação de quem? De Deus? Não. Da Bíblia? Não. De Jesus? Jamais. Não está seguindo a orientação de Gedeuti. É do grupo de louvor. E ele continua, aí o grupo de louvor está cantando, ó vem logo Jesus, Jesus vem, e o grupo de louvor ficou, porque não conhece a doutrina. Se você não engolir estes ensinamentos distorcidos e antibíblicos de Gedeuti, então você não vai ser salvo. O grupo de louvor ficou. Não quer saber da IBD, ficou. Não foi arrebatado. Porque não conhece a doutrina. Não está acompanhando a escola bíblica dominical. Não faz parte da obra. Só cantam. Ou seja, não faz parte da obra do Espírito Santo, do grupo de pessoas que vai ser arrebatado. Irmãos, eu sei que isso é chocante, mas Gedeuti tem a coragem de fazer isso com a salvação de Jesus. Resumir a salvação de Jesus a estar na igreja no domingo de manhã assistindo a EBD dele. Joaquim, o que você pode nos falar sobre isso? Pastor Saulo, é lastimável, né? Porque será que por amor a Cristo, por amor às almas, não tem nenhum pastor, não existe mais nenhum pastor dentro dessa instituição que possa denunciar esse mal? Porque a palavra de Deus fala, pastor Saulo, 1 Timóteo capítulo 4, é um texto conhecido, né? Mas o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e expressamente diz, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores, doutrina de demônios. O que Gedeuti está passando para a igreja são... o Gedeuti, ele tem sobre ele o espírito de engano. Isso é Bíblia. E a doutrina que ele traz para a igreja é doutrina de demônios. É Bíblia, não é eu que estou dizendo. É Bíblia. Então, segundo a Bíblia, quem está ouvindo Gedeuti, dando ouvido a ele, está dando ouvido a demônios, a espíritos enganadores. Observa, meu irmão, você que está sentado aí dentro da ICM, dentro da seita Maranata, observe quantas famílias completas que estão na sua igreja. Eu vou repetir de novo, pergunta Gedeuti onde está a família dele, se ele conseguiu implantar na família dele essa doutrina. Se ele não conseguiu, a família dele vai ficar toda para trás também. Pergunta ele onde está. Onde está a filha, os netos, o genro, os sobrinhos, os irmãos. Pergunta a Gedeuti, pergunta a seu pastor, meu irmão. Isso é uma hipocrisia de tamanho macro, pastor Sol. Porque como que a pessoa quer impor algo que ele mesmo nem ele sabe? É uma comida estragada, passada, que faz mal para quem está ouvindo. Entendeu? E a gente glorifica a Deus que a semana inteira tem pessoas me passando, ó. Conseguimos nos livrar. Agradece o pastor Solá, agradece a irmã Roseli, agradece ao grupo. Ó, mais uma família. Louvado seja Deus. Ó, irmão Joaquim, o serviço que tem sido prestado
tem tido relevância de libertação. Então a honra não é nem para mim, não é nem do pastor Solo, nem para a irmã Roseli, nem para o pastor Ziel. O trabalho é honra e glória unicamente para Jesus Cristo, que é Ele que salvou nossas vidas e salva você também, meu irmão. Amém, Joaquim. Bom, e eu até aqui vou ratificar o que você falou, viu, Joaquim? Você falou obviamente, você está fazendo aqui uma comparação alegórica, né? Você comparou, então, a mensagem que é trazida nas escolas bíblicas com uma comida estragada. E eu corroboro isso que o Joaquim falou, e eu vou mostrar para vocês agora. Eu anotei, meus irmãos, diversos tópicos para comentar, mas como não dá tempo, eu vou selecionar alguns aqui. E eu vou aproveitando, então, até a deixa que o Joaquim me deu. Comida estragada. Vejam só. O Gedeuti, ele prega o anti-evangelho na escola bíblica. Ele desprega o que Jesus pregou na escola bíblica. Ora, você vai chamar o que isso? É uma comida que foi misturada aí com algum tipo de fermento e ela se perdeu, ela apodreceu. E eu vou dar o exemplo para vocês. Vejam só. Gedeuti, ele já há bastante tempo, ele vem atacando a pregação do evangelho. Por quê? Porque ele está tão desesperado em trazer toda a atenção das pessoas para ele, para a escola bíblica, que só ele é o professor, só ele sabe, não é? Então, que ele quer até ridicularizar as pessoas que gostam de ouvir uma pregação, por exemplo, do seu pastor na sua igreja de noite. Então, para poder valorizar como se o que ele faz é o mais importante, inclusive para a sua salvação, ele quer desmerecer o trabalho dos pastores, trazendo uma palavra de evangelização nos cultos. Olha só o que o Gedeuti falou hoje. Ele falou isso já diversas vezes em diversas EBDs, mas hoje ele falou o seguinte: meus irmãos, ou nós entendemos o momento que estamos vivendo, ou vamos ficar sendo enganados. Cultozinho, pregaçãozinha, todo mundo gosta disso, né? Então veja, quando ele se refere à pregação, ele já usa no diminutivo para dizer que isso é uma coisa sem importância. Que pregação num culto domingo à noite é uma coisa assim, é um cultozinho, é uma pregaçãozinha. Então veja como ele já faz assim até uma espécie de uma chacota com aquilo, meus irmãos, que é principal, essencial para que alguém possa um dia conhecer a Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. E ele continua: ouvir pregação, ninguém foi chamado para ser pregador. Fui chamado para ser pregador? Não. Fui chamado para servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É obedecer aquilo que Gedeuti mandar você fazer. É obedecer às ordens de Gedeuti. Mande o link, limpe a igreja, participe do mutirão, deixe o seu dinheirinho, a sua contribuição aqui. Entendeu? É obedecer a Gedeuti. Venha assistir a EBD, não falte, mande respostinha. Isso para Gedeuti é a salvação. É a EBD dele. Então, ele vai dizer o seguinte: olha só, se isso não é uma comida estragada, ninguém foi chamado para ser pregador. E eu vou provar agora que ele está indo contra Jesus Cristo. Esse Jesus que você diz que é o seu Senhor. E Gedeuti é contra Jesus Cristo. Como? Como que pode ser isso? Vou dizer para vocês. Vou ler aqui apenas 2 textos bíblicos. Jesus dizendo: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus falou? Você saia e pregue o evangelho. E o que Gedeuti diz? Ninguém foi chamado para ser pregador. Quem está certo? Jesus ou Gedeuti? Qual é a obra de Deus? A de Jesus ou a de Gedeuti? Vou ler mais um texto para você
ter certeza de que você está engolindo uma comida estragada, podre. Mais um texto. Romanos capítulo 10, versos 16 a 18. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem ou pregação? Quem foi que acreditou? Ou seja, eles pregaram, eles trouxeram a mensagem. Ele pergunta: e agora? Quem creu? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Você conhece, talvez, numa outra versão, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, a pregação. E Gedeuti diz que ninguém foi chamado para ser pregador. Jesus disse que você tem que pregar. No livro de Romanos, Paulo está falando que a fé vem porque alguém pregou a mensagem. E aí, ele continua. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Meus irmãos, eu acredito o seguinte, que por mais que você não goste nem de mim, nem do Joaquim, nem da Roseli, nem do pastor Osiel e tal, mas você deveria pelo menos reconhecer que Gedeuti, a palavra de Gedeuti é contra a palavra de Jesus Cristo. E você tem que escolher qual que você vai seguir. Joaquim? E a gente reforçando, né? Porque você pega lá em Efésios 5, 29, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aí a pergunta, pastor Sola, que a gente tem que deixar bem claro para os irmãos que ainda estão presos à doutrina, aos rituais do Judeti, seja sincero, pergunta para sua alma, é alimento? O que você está ouvindo na escola bíblica dominical, essa palhaçada, pastor Sola, só me perdoa, pastor Sola, a minha frieza no falar, entendeu? Essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada, gente. O Judeti, ele pega um canal, apesar que, coitado, né? Ninguém quer saber de Judeti, né? Pega um canal com 1.190.000 inscritos para falar esse monte de besteira, para entregar para a sociedade um pão bolorento, contaminado com mentira, com engano, com espíritos enganadores, com doutrinas de demônios. Nós estamos com embate apologético, né? Eu esperava até, pastor Sola, que o Judeti me processasse. Ele me processasse. Para que eu pudesse mostrar para o juiz, né, que o problema que Judeti tem causado no meio religioso, no meio das famílias. Né? Eu só fico feliz disso tudo, porque o Judeti hoje, pastor Sola, é o principal veículo de destruição da ICM. Tudo aquilo que ele criou, que ele inventou nos Manaíns, que ele tentou inculcar na nossa cabeça, que ele procurou trazer coronel da polícia, e comandante, e gente da marinha, e gente do meio judiciário, e advogado, e megas empresário. Faliu. Ninguém quer mais. Ninguém suporta mais. Então, de novo, eu só reforço. É doutrina para adoecer, é doutrina que traz divisão familiar, ostracismo. E você, meu irmão, hoje você está ouvindo esse canal, mas pode ser que quando você se desligar dessa seita, você vai entender perfeitamente o que nós estamos falando. Você vai conhecer quem são aqueles que diziam-se seus irmãos. Passa uma prova para você ver o que eles vão dizer. Você sabe por que eles estão passando prova do desemprego? É porque o Senhor revelou para o Senhor lá da Maranata, para o Judeti, que você não está cumprindo a orientação. Então isso condiciona toda o infortúnio humano que todos estão
podem passar, pastor Solo, a falta de atender às loucuras teológicas que nada tem a ver com Bíblia, do Judeti Gueiros e o grupo que apoia ele, né? Joaquim, inclusive, olha só, é para que os irmãos tenham uma ideia, tá certo? Como hoje ele ficou falando de Esmirna, falou absurdos, bom, não sei se eu comento aqui, mas assim, rapidamente. Então, a igreja de Éfeso recebeu a doutrina, e então a igreja de Esmirna, ela morre pela doutrina, sugerindo o quê? Que você morra por essa doutrina que ele está passando para você. Meu irmão, se você quiser perceber, você percebe. Eu não vou, são vários textos que eu teria que ler para você aqui. Então, mas enfim, assim, para que você entenda que essa escola bíblica é uma aula de anti-evangelho, é um absurdo atrás do outro, que se você deixar uma pessoa que acabou de chegar à igreja assistindo isso, ela vai ficar com a mente totalmente desajustada em relação ao entendimento do evangelho de Jesus Cristo. Vejam só como exemplo. Então tá, aí Gedeuti começa a falar, aí de repente ele vai falar da Amazônia. Ele vai dizer o seguinte: se o negócio é esse, então vamos mergulhar no Amazonas, que por sinal está secando. Absurdo, né? O Amazonas está numa situação crítica, né? Talvez nunca tenha havido uma estiagem e uma seca tão grande no Rio. Que as cidades ribeirinhas estão em grande dificuldade porque o transporte era feito por água, né? E secou. Os bancos de areia estão aparecendo. Meus irmãos, são os milagres dessa hora, são os acontecimentos. A igreja não está sabendo disso? Ninguém está sabendo dos fatos que estão aí? Por que isso está acontecendo? Porque é profético. Irmãos, Joaquim, ajuda, Joaquim, da onde? Aí, de repente, vai falar do rio Amazonas, está falando de Apocalipse, vai falar que o rio Amazonas é um sinal profético? Ora, a questão dos rios não era porque as águas se tornaram amargas? Não, é porque está secando. Quer dizer, irmãos, não faz sentido em nada, não faz nem sentido. Você não está sabendo que o rio Amazonas está secando, irmãos? Você não está sabendo disso. Você não vai ser salvo se você não está sabendo disso. São os milagres dessa hora. Olha, o rio secando e ele dizendo que é um milagre. É um milagre dessa hora. E aí ele vem com uma teologia, olha só, tudo na mesma EBD. Teologia do medo agora, que é para ninguém deixar de assistir a EBD dele, que ele tem um desespero de saber que as pessoas não querem mais saber dessa EBD dele. Ele diz assim: meus amados, vou deixar isso agora de lado. Falando, não, deixa a Amazônia para lá, né? Que não tinha nada a ver mesmo com a mensagem aqui, né? Que é uma necessidade sempre advertir os nossos irmãos. A escola bíblica dominical, ela une, é comunhão, é o ensino que cada um precisa ter nessa hora, ou seja, como eu falei, inclusive até os testemunhos do início da EBD são referentes à EBD. Meus irmãos, você não percebe nada. Olha os testemunhos da Igreja Maranata. A pessoa assistiu o EBD e ficou maravilhada. A pessoa começou a assistir a EBD e ficou, né? Oh, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, ninguém nunca tinha me falado isso. É lógico. É lógico, isso que você está escutando nessa EBD de Gedeuti, você não vai escutar isso em lugar nenhum, em igreja nenhuma, pode ser uma igreja de interior, aquela pequenininha, aquela que tem 10 membros lá no interior do Amazonas, ninguém vai falar essas coisas, tá certo? Ninguém, nenhum pastor que tenha curso de teologia ou não vai falar essas coisas, isso é só coisa de Gedeuti mesmo. Mas aí ele vem com a teologia do medo, tá certo? Em cima para poder você ficar com medo de não assistir a EBD. Né? Ele vai dizer mais embaixo aqui, olha só, você vai à igreja, vai no domingo, tira esse tempinho, vai para a escola bíblica, leva os filhos, fica ali, estuda a palavra um dia da semana, seja o que for. É isso que nós estamos precisando, é o fortalecimento. Ele falou, olha, a escola bíblica dominical é o que une, é a escola bíblica que é a comunhão, não é você estar aí em contato com as pessoas dentro da sua igreja local, não, a comunhão é com o Gedeuti lá, né? E ele diz o seguinte: senão você vai ser envolvido e destruído pelo mundo que aí está.
Ou seja, se você não assistir a EBD do Gedeuti, primeiro, ele falou lá que o grupo de louvor não vai ser salvo, não vai ser arrebatado. E se você que é membro, eu não sou do grupo de louvor, mas eu não quero ir. Não, se você não for, você vai ser engolido pelo mundo, o mundo que está aí. Perceberam? Teologia do medo até para poder forçar você a assistir a EBD. Antes de eu passar aqui, tem mais uma aqui, viu? Antes de eu passar para o Joaquim, porque é uma atrás da outra, né? O boi, vocês lembram, irmãos, que Gedeuti, em uma certa oportunidade, ele, naquelas comparações dele lá, figurativas, ele falou que o boi era Deus. Você lembra disso, Joaquim? Ele falou que o boi era Deus. Inclusive tem um vídeo aí, por aí. Tem o vídeo dele dizendo que o boi era Deus. Agora, veja o que Deus virou agora, hein? Veja só o que Deus virou. Vamos lá. Cada guerra que acontece, o mundo fica desesperado, porque Deus não podia ter deixado acontecer aquilo. Eles se agarram uns nos outros. O camarada fica passando uma boiada e ele fica com um pano vermelho na frente. Irmãos, é uma escola bíblica, tá? Vem o boi em cima dele, correndo. Ele sai correndo e diz assim: me acorde, que o boi quer me pegar. Escola bíblica. É isso aí. É o mundo que tá aí. É com o pano vermelho sacudindo, entendeu? Entendeu? Em vez de se prevenir, em vez de se precaver, ele fica instigando o mal. Então, a igreja, quem não vai para a EBD do Gedeuti é como se tivesse com um pano vermelho instigando o boi, que na verdade quem faz isso, o toureiro, é o touro, não é um boi. Mas ele diz que o boi, né? Você está instigando um boi e o boi é o mal. Ora, é um negócio assim meio difícil, né? Uma hora o boi é Deus, outra hora o boi é o diabo. Eu não sei. E aí, Joaquim? O boi é Deus ou é o diabo? Na realidade, eu tô preocupado agora com o Gedeuti. O Gedeuti tá vendo muito tourada espanhola, né? Que é tourada de rua, sabe? E o touro sai pegando todo mundo. Eu acho que o Gedeuti tá vendo muito estranho. Então eu sabia que ele gostava muito do Altemar Dutra, né? Que tem as músicas do Maranata, que tem uns plágios e tal, né? Aquele Jesus em breve do céu virá, né? Entendeu? Então, mas agora, depois dessa do boi, o negócio ficou feio, né? Que o boi era Deus, agora de repente virou o diabo. O rapaz Gedeuti tá... E o pior, pastor Solo, e como é que faz agora? O pior é você saber que durante a semana os pastores tudo vai dizer no meio das EBD que o boi é o diabo. Que é um grupo de gente que eu não sei o que estão fazendo, tá? E tem que fazer, pastor Solo, tem que fazer, porque senão o Gedeuti chama e pega o Havaiana, ó, e bate nas nádegas, sabe? No Havaiana, né? E Gedeuti, ele inventa os trem dele de quando em vez. Ele não sabe, ele não conhece nada de Amazônia, parece que não é brasileiro, né? As secas cíclicas e as cheias cíclicas da Amazônia, inclusive queimada, né? Que de vez em quando tem e tal, não sabe de nada. Gedeuti não conhece nada. Gedeuti tá aí para pôr medo de você. Mas só que o Gedeuti, meu irmão, se você notar, ele não quer te pôr medo. É porque ele está com medo. O Gedeuti já tem 93 anos, é isso mesmo? Acho que é 93 anos, né? Ele é um pouquinho mais novo do que a pastora Sara, que está com 95, né? A mãe do Gedeuti morreu com quase 100 anos. Então, ele está correndo contra o tempo. Então, ele está com medo. É assim que se faz. O líder, quando um líder ele tem problemas que ele gosta de manipular a massa, quando ele vê que o caminho dele está funilando, ele começa a pôr medo nas pessoas, querendo passar para as pessoas o medo que ele está. E o Gedeuti tem razão de estar com medo. Porque ele perdeu a guerra, fracassou em tudo que ele fez. Por exemplo, Gedeuti teve uma época que deu aquele tsunami na Ásia, que matou 330 mil pessoas. Tá vendo? Vocês têm que obedecer a doutrina que Jesus está voltando, porque matou 330 mil pessoas na Ásia. Então, um pouquinho, as Torres Gêmeas. Vocês estão vendo? Tem que obedecer a minha doutrina, a minha revelação, eu que dou a revelação nesse lugar, tem que ser o quê? Aí teve aquele, eu não sei se o senhor lembra, aquele que o telescópio Hubble dos Estados Unidos pegou aquele meteoro batendo em Júpiter
e com menos de 5 segundos queimou uma área do tamanho de Minas Gerais, e aquilo virou notícia. Vocês estão vendo? Isso aí que vai acontecer, vocês têm que obedecer a doutrina, essa obra, é essa obra. Aí o pastor vai para o púlpito, 30 vezes fala essa obra. Aí vem, na década de 80, Chernobyl explode. Tá vendo? Aquilo estava escrito em Apocalipse. É o absinto, e desceu, e acabou com as águas, e que não sei o quê. Judetinho não sabe o que fala, gente. Eles não têm noção do que fala. Sabe? Judetita é igual aquele pessoal da Torre de Babel. Pede tijolo, extrai areia. Pede areia, extrai água. Pede água, extrai outra coisa. Judeti não sabe o que fala e eu vou adiantar para vocês, não é Judeti não. Os pastores todos da Maranata não sabem o que fala. Eles não conhecem Bíblia. Eles têm medo de Bíblia. Eu, por exemplo, estou aqui, pastor Sol. Eu estou aqui com a Bíblia comum, mais velhinha, né? Quase 50 anos essa Bíblia. Estou com aqui palavra-chave, que tem um dicionário Strong. Estou com o dicionário também, certo? E aí, quando eu pego esse livro do Judeti, não dá nada, não tem nada, gente. Não tem nada. Então, vocês fiquem atentos, meus irmãos. Vocês estão comendo coisas que vai fazer mal para a alma de vocês. E lembrar aqui, pastor Saulo, só dando uma paradinha, não dando coisa, Rainer Stegmiller, né? Nosso irmão lá da Inglaterra, né? Louvado seja Deus, né? Despertado, glória a Deus. Toda semana, gente querendo saber. Gente, inclusive, da Europa. Está sendo uma voz para a gente na Europa, e eu acho que ele deve fazer mais umas 2 lives com o senhor, professor. Sabe? Eu acho que eu tenho que dar um voz para esse menino, que é um menino bom, sabe? E foi bom, Judeti, fazer isso com ele, que, como eu falei para o senhor, Judeti, cada EBD, Judeti tira um bocado. Entendeu? Judeti perdeu a guerra, fracassado. Joaquim, inclusive sobre repetir uma entrevista com o Rainer, eu já fiquei sabendo que ele já marcou com o pastor Osiel, então ele até me falou, olha, tinha até outras coisas que eu gostaria de falar, que né, na hora a gente acaba esquecendo e tal, e foi longa a nossa entrevista. Ele falou assim, não, mas eu vou falar com o pastor Osiel, então se você quer saber mais algumas coisas ali desta obra na Europa, vão lá e assinem, como é que fala? Ative o sininho da notificação, né? É assim que fala, né? O sininho da notificação no canal do pastor Osiel, porque em breve ele vai ter uma entrevista com o Rainer, tá certo? Então, fique atento aí que o Rainer vai falar mais algumas coisas. E sobre a Inglaterra, Joaquim, tem uma coisa bastante interessante ali na região da Europa. O pastor Gerson, ele fez uma reunião de obreiros, porque agora ele vai fazer uma por mês. Ele fez a reunião de obreiros e desta vez ele foi muito rápido. Ele fez a transmissão pelo YouTube, então tinha um link da transmissão, o vídeo estava no YouTube desta reunião de obreiros, mas só que como nós comentamos as 2 últimas reuniões de obreiros do pastor Gerson Belucci, o que ele fez agora? Ele fez a transmissão, o vídeo estava no YouTube e logo em seguida ele excluiu o vídeo. Veja só. E a pergunta que eu faço aqui para o pastor Gerson Belucci é a seguinte: Gerson, o que você falou que não pode ser comentado? Gerson, por que é que vocês trazem mensagens que dizem que é de Deus e as pessoas não podem ver? O que é que não pode aparecer nessas suas... Você não tem segurança daquilo que você está ensinando, Gerson? Aquilo que você fala que é a palavra de Deus, nós não podemos examinar como faziam os crentes de Bereia? Não era assim? Então Paulo pregava, os crentes de Bereia iam lá, vamos conferir se está tudo certinho aqui.
Então, o Gerson, ele parece que não tem segurança naquilo que ele está ensinando. Porque se ele tivesse seguro, não, é isso aqui mesmo, ó. Então, o Pedro, ele desceu do barco, o pequeno pedacinho que eu assisti, porque eu estava saindo de casa para levar a Rebeca na pintura, aí eu, né, porque lá é 4 horas antes, né, então era cedinho. Aí eu liguei, estava exatamente nesse pedacinho. Aí ele estava dizendo assim, porque Pedro desceu do barco e ali, então, ele estava fazendo a obra fora do corpo. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com a Bíblia, gente? Então, o que acontece? O Gerson, ele ensina essas coisas que são... assim, você não tem fundamento bíblico para poder trazer esse ensinamento de corpo, especialmente porque corpo, para eles, é Igreja Maranata. Corpo de Cristo para eles não é o conjunto de pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na Maranata, não. Corpo é só o que está na Maranata. Ah, Assembleia de Deus, não é corpo. Ah, presbiteriana, meu Deus, calvinista. O Gerson, na penúltima que ele fez, na última, não sei, ele fez esse ataque ao calvinismo. Eu vi, Joaquim, que você inclusive colocou na sua página, né, do Facebook, a fala do pastor Gerson, dizendo o seguinte: você não deve escutar aquele pregador da presbiteriana, porque ele é calvinista. Não foi alguma coisa assim? Depois você confirma. Então eu queria aproveitar aqui para poder dizer para você, meu irmão, como é que você está seguindo um líder religioso que não tem um mínimo compromisso com a palavra de Deus, e que o que ele ensina para você, ele tem medo de que alguém traga isso para a luz, compare isso com a Bíblia. Meus irmãos, e ele disse, lá no primeiro, ele disse que fez curso de teologia de 8 anos, tá certo? Então, Gerson, olha só, o meu conselho aqui, antes do Joaquim falar. Gerson, olha só, é o seguinte, na verdade, você está dando uma grande contribuição, porque na hora que você tira o vídeo, logo depois que você fala, você manda tirar o vídeo, porque você mandou tirar o vídeo, quando você faz isso, você está evitando que outras pessoas aí da Europa, que não puderam estar presentes no Manaim de Portugal e que não puderam assistir o vídeo na hora que for, você está ajudando essas pessoas a nem ouvirem isso que você está falando, não é? Então é melhor assim mesmo, é melhor você tirar logo esse vídeo, entendeu? E eu acho que vai evoluir para o seguinte, eles vão arrumar agora um sistema de intranet aí, para nem precisar de colocar isso no YouTube, nem por alguns momentos. Por quê? Não tem segurança naquilo que estão ensinando para as pessoas, essa é a realidade. Joaquim, desculpa aí, não te passei antes, mas é porque eu queria concluir, mas pode fazer as suas considerações. E, se não me falha a memória, Gerson Belucci, 8 anos, faculdade Mackenzie, né? Calvinista, sabe? Então eu acho que tem um problema sério com o Gerson Belucci aí, de falta de verdade. E quando ele fez 8 anos de teologia, eles têm certeza que ele está colaborando com os judetigueiros para levar as almas à perdição. Que nós dissemos no início do vídeo que os Judeti prega a doutrina de demônios, de espíritos enganadores, comida estragada. Então o Gerson Belucci está colaborando, né? Está colaborando. E o Gerson Belucci tem que saber, você que é da Europa, perguntar a Gerson Belucci, qual é o seu salário? Qual o benefício que você tem para estar aqui na Europa? Qual o benefício que você tem? Porque, segundo informação, quando o Gerson Belucci chegava na igreja, pessoal, o pastor anterior brigava a vida inteira para colocar ventilador na igreja. Gerson Belucci chegava, o Juriti mandava correr e fazer tudo o que ele pedia na igreja. O templo tinha que ficar impecável. Então, inclusive, Gerson Belucci, isso é informação que eu tenho das igrejas que você passou em São Paulo, tá? Em São Paulo, né? Então, um cara de muito brilho, muito, né?
pavoroso, pavãozão, sabe? Então, Gerson, eu te aconselho, pelo menos, saber que você está mentindo. E saber que você está colaborando para negar Cristo e preparar as almas para perder a salvação em nome de uma mentira que você vive, e uma mentira que você prega, e uma mentira que o seu líder prega. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. E só que é o seguinte, vou te falar, você fica atento, que eu estou de olho nos seus links. E agora eu vou fazer pior, tá? Assim que chegar o link, eu baixo tudo, tá? Não adianta você tirar. Não vou fazer comentário, ou você muda sua pregação e se converte, que eu tô te conjurando diante de Deus, sai dessa mentira, ou você vai ser confrontado. E se você tá achando ruim, você sabe, né? Faz igual o Diniz, consulta o senhor e processa o irmão Joaquim. Bom, eu não posso até deixar o Gerson sair assim de fininho, né? Você falou aqui, eu vou trazer então aqui a lavação de roupa suja no final, né? Ah, Gerson, ó, lembra de uma coisa, hein? Gerson, o espirro que você dá aí, a gente escuta aqui. Gerson, o negócio tá. Aliás, na Maranata, o negócio tá ficando tão difícil. Este é o problema de você maltratar as pessoas, sabia? Esse é o problema de você maltratar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas que são maltratadas, elas têm parentes, eles têm pais, eles têm irmãos, eles têm filhos, eles têm pessoas ligadas a eles têm pessoas em todos os lugares. E aí, de repente, você quer que estas pessoas que vocês maltratam sejam absolutamente fiéis a vocês, e guardem segredos e os segredos, eles não... Você não pode contar segredo nenhum para ninguém, Gerson. Para ninguém, tá bom? Mas vamos lá. Ó, Gerson, vou dar um conselho aqui para Gedeuti na lavação de roupa suja aqui. Vejam só. Gedeuti fez a lavação de roupa suja e elogiou a igreja da Argentina, da Bélgica, da Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Holanda, Portugal e Moçambique. Diz que esses países estão, nossa, como está tudo muito bem nesses países, eles estão dando um exemplo de participação na escola bíblica dominical, né? Aí depois ele vai falar assim, em compensação, tem uma turma ruim aqui no Brasil. Os 3 piores do Brasil hoje são São Paulo, Santa Catarina e Estado do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo está lá. Depois vem Santa Catarina. Santa Catarina sempre foi ruim, mas nós estamos esperando que melhore. E São Paulo, nós estamos vendo que tem um negócio errado aqui. Tem uma coisa errada em São Paulo. Os pastores têm que começar a se reunir e ver o que está acontecendo, porque não estava acontecendo antes. Será que entrou algum pastor pregando doideira lá? Bom, então a minha dica para Gedeuti é, Gedeuti, traz o Gerson de volta para São Paulo. Traz. Sabe por quê? Porque quando o Gerson estava lá, estava tudo bem, não estava? Tudo direitinho, obediência, todo mundo, igreja crescendo, estava uma maravilha. E você está dizendo o seguinte, você está reconhecendo que antes estava bom e agora está ruim. Então, traz ele de volta. Eu acho que para ele não vai fazer muita diferença ganhar em euro ou ganhar em real, não é? Morar na Europa ou morar em São Paulo. É porque, afinal, a obra está em primeiro lugar. A obra está em primeiro lugar. E a obra está precisando do pastor Gerson em São Paulo. Aliás, todas as vezes que eu falo do pastor Gerson, chove de mensagens aqui. Chove de mensagens aqui. Tá, pastor Gerson? As pessoas te amam tanto, falam tão bem de você. Então você deveria voltar. Inclusive, pastor Gerson, os que foram seus pastores aqui, lá em São Paulo, eles fazem contato assim, te elogiando tanto, falando tão bem de você, que eu acho que Gedeuti deveria trazer você de volta para o Brasil, lá para São Paulo. Fica a dica. E Santa Catarina sempre foi ruim, né, Gedeuti? Então, ô catarinense, você merece. Você merece, tá bom? Você tá aí para escutar o seu chefe, né, que é como ele gosta de ser chamado, né, o seu chefe, na rede
mundial de computadores, de olhar para vocês aí e dizer que vocês são ruins, sempre foram ruins, e vocês estão entregando seu dinheiro todos os meses para a GDUT. 10% da sua renda. Vocês merecem. Vocês merecem. Vocês estão pagando por isso. Vocês merecem, tá? São Paulo, Santa Catarina e Estado do Espírito Santo, é importante lembrar que é o coração da Igreja Maranata. É o local mais forte que a Igreja Maranata tem e é o primeiro lugar ruim que Gedeuti citou. Joaquim, pode falar. Na realidade, o Espírito Santo tem um detalhe, né? Que o povo aqui, pastor Sola, o capixaba é muito domingueiro. As igrejas, tanto Assembleia, Batista, Presbiteriana, elas enchem muito à noite no domingo, né? E, por exemplo, Maranata no domingo à noite enche de gente. Tem lugares que enche de gente. Mas 70% pessoas que nunca foram na igreja. Aí os obreiros saem doidos para pegar CPF, identidade, para colocar no SGI, para mostrar para o Gedeuti, gente que nunca foi. Eu tô falando, gente, que eu já fui chamado de capitão de grupo, né? Sabe? Então você pegar um grupo que tem 90 pessoas, e esse aqui, passou aqui um dia, e esse aqui, não veio que mais, e esse aqui, a família mudou, e esse aqui, já estava na igreja, no final não sobra 15. Então, na realidade, agora não tem como nem mais enganar a Gedeuti. Porque agora você pega uma igreja cheia que não tem valor para se manter, pastor, que eles não mandam. Aí você pergunta a um irmão da igreja da Grande Vitória, você guarda Maranata? Eu amo essa obra. E o dízimo? Depois dessa bagunça que estão fazendo? Inclusive eles relatam dessas viagens do Gerson, viagem de Gils para a Europa, Amadeu para os Estados Unidos, sabe? Essa bagunça que eles estão fazendo, comprando um monte de igreja velha, comprando a carcaça de igreja, sabe? Aonde o islamismo já tomou conta, entendeu? Que tem pouquíssimos cristãos. E eles estão vendo isso tudo. Você acha que eles estão contribuindo? E além disso, nós estamos falando direto que os irmãos da ICM estão bancando o escritório de advogado caríssimo e bancando um marketing altíssimo. O marketing da Maranata é mais alto do que a Ambev, a Coca-Cola, toda hora. Vocês imaginam quanto eles estão gastando com o seu dinheiro. Aí quando o irmão da sua igreja precisa de uma cesta básica, vamos orar, né? Ou então vamos fazer uma vaquinha, porque o presbitério não pode gastar dinheiro. Inclusive ele mandou um recado aqui que tem que economizar a luz, tá? A luz, a água, o papel higiênico, sabe? Então é complicado. Então, é isso aí. É um fracasso e vai piorar um pouquinho, né? Porque tem umas quebras que tá acontecendo aí, que a gente não pode falar agora, mas umas quebras por aí, tá? Sim, Joaquim, já nós já vamos entrar nesse assunto aqui, que é o assunto mais sensível deste vídeo. Mas antes, deixa eu tentar encerrar aqui essa parte da escola bíblica aqui, para que você entenda a comida que você está, que está sendo servida para você, toda a EBD, tá bom? Vejam só, olha, tem coisas aqui que me parece mais, assim, espírita, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui os ensinamentos que me parecem ser espíritas e que são contrários ao que a Bíblia ensina. Vejam só, Gedeuti vai falar de razão e revelação. E ele fala o seguinte, que a religião era dos sentidos. Religião é dos sentidos. Né? Porque na religião, nas outras igrejas, religião, irmãos, entenda, todas as outras igrejas que não são Maranata, é religião, tá? Então ele diz que na religião as pessoas elas precisam ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Para poder entender, para poder compreender, para poder refletir sobre a palavra de Deus e para permitir que o Espírito Santo de Deus, então, haja e te convença do pecado, da justiça e do juízo. Na religião é assim. A pessoa, ela precisa ver, ela precisa
na visão, ela precisa ler a palavra de Deus. Porque na medida que ela lê a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus age na vida dela, iluminando os seus olhos e dando a ela compreensão daquilo que está escrito. Então, isso é religião. Religião é dos sentidos, segundo Gedeuti. Porque a religião precisa de audição, precisa de visão em especial, não é? E veja só o que Gedeuti vai falar aqui, olha só. A operação do Espírito de Deus não passa pelos sentidos do homem, ela se integra no homem, e o homem, pela sua inteligência, absorve e atende àquilo que ele acha melhor. E olha só que coisa, você não precisa dos seus sentidos, você não precisa ler e você não precisa ouvir, até porque ele falou que pregação, não tem que ouvir pregação. Agora, você precisa ouvir a EBD. Você precisa ver Gedeuti na televisão, não precisa? E se você não precisa dos sentidos, por que é que você está ouvindo Gedeuti? Conselho presbiteral. Por quê? Não precisa dos sentidos. Sentidos é coisa da religião. Gedeuti está ensinando o seguinte, que você é como se você tivesse um espírito que viesse incorporar-se na sua vida. Então vai vir, então Deus... O que está escrito na palavra não interessa, você veja aí, né? Que ele falou que ninguém foi chamado para pregar quando a Bíblia diz que você foi chamado para pregar. Então, você está aqui, você não lê, você não ouve nada. Mas, de repente, vem um espírito e entra no seu corpo e te traz informações que são processadas na sua mente, mas sem passar pelos sentidos. E eu escutei lá uma pessoa falando de ciência e de não sei o quê, porque do ouvido, porque tem uma onda sonora que não sei o quê. Meus irmãos, que coisa mais esdrúxula, para poder dizer o seguinte, que vai vir, é como se viesse assim, alguma coisa, um espírito viesse, pulasse dentro de você, sem passar pela sua audição. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo, não é assim? Vocês lembram que eu já li o texto para vocês lá, inclusive o de Romanos, onde diz, né, quem creu em nossa mensagem, e ele vai dizer o seguinte, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. É pelo sentido da audição, meu irmão. Não é? E olha o que diz o livro do Apocalipse. Feliz aquele que lê. Você precisa de qual sentido? Da visão. Feliz, bem-aventurado é aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem. Ele está em Apocalipse. Por que ele não explica, então, esse texto aí, que você não precisa você ler e não precisa ouvir? O Apocalipse diz, você é feliz se você ler e você é feliz se você ouvir. E eu te digo o seguinte, você não precisa dos sentidos, você não precisa nem da audição, nem da visão. Meus irmãos, o que é isso? Fala sério mesmo. Você que é da Maranata, o que é que estão servindo para você nessa escola bíblica? Eu vou deixar aqui, então, agora para o Joaquim, e logo em seguida nós vamos falar, então, sobre as questões mais sensíveis. Joaquim. Eu gosto até de citar sempre a Bíblia, né? Porque você pode ver nos comentários que alguém fala, por que vocês não estão pregando a palavra ao invés de criticar? Só lembrando os irmãos que fazem esses comentários, nós denunciamos o falso evangelho. Nosso trabalho é apologético, né? Aos irmãos da Maranata. Quando nós estamos falando que o judaísmo está pregando doutrinas de espíritos enganadores e de demônios, né? A palavra de Deus fala em Efésios 6, né? Efésios 6, 11. Revestivos, isso é uma ordem, não é um conselho não, tá? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A pregação do Judeti Gueiros, do Gerson Belucci, do Amadeu Loureiro, do Diniz Cipreste e de todos os pastores da Maranata são ciladas do diabo. É Bíblia, viu? São ciladas do diabo. Viu, Diniz Cipreste?
Eu estou te dando uma cutucadinha, cilada do diabo, né? E a palavra de Deus ainda diz, pastor Saulo, quer ver? No 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Não pode ter fé em Gideotina, é fé em Cristo, genuína, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, Judeti e o grupo dele, que defende ele, que come na mão dele, que recebe dele, benesses dele, eles têm a função de armar ciladas e lançar ciladas para você não chegar no céu, né? E lança dardos inflamados. O que é isso? Quando você prepara, quando o pastor vê que você já está, né, de saída e começa, eu vi um anjo negro que entrou na sua família e tinha uma nuvem negra na sua cabeça e que você precisa ficar firme e obedecer às orientações, chamando você para cilada de novo. Então, só com a fé em Cristo e com a palavra, você pode apagar os dados inflamados do maligno. Judeti não tem outra mensagem a não ser lançar cilada e dados inflamados para atrapalhar sua família, atrapalhar sua vida. E como prova disso, pergunta ao seu pastor aonde está a família dele. Joaquim, eu tinha falado que eu já ia passar para a questão sensível, mas, meus irmãos, me dê mais um minutinho só, porque isso aqui é importante. Gideoti já tinha falado isso no estudo do livro de Cantares, diz que mirra é como se fosse o formol, é para embalsamar corpos, ou seja, para preservar o corpo morto. Meus irmãos, isso eu já falei, mas aqui vale a pena, porque é importante só para você entender que você tem que escolher, ou você vai acreditar em Gideoti, ou você vai acreditar na Bíblia, no que está escrito na Bíblia. Então, o Gideoti, ele vai falar o seguinte, a palavra Esmirna, a menina já falou, alguém lá falou, respondeu, né? Falou até muito bem, diz respeito a uma planta interessante, que é a mirra. Ela faz parte daquele óleo que é colocado para embalsamar, entendeu? Para preservar o corpo. Então, a mirra quer dizer o corpo não apodreceu. A igreja ia continuar por causa da mirra. Então, vejam só, ele usa a palavra mirra aqui, diz mirra, para poder sair completamente do que o texto diz, do que o texto queria dizer, do propósito do Apocalipse. Não tem nada a ver com o Apocalipse. E ele vai dizer que mirra é feito para embalsamar, para preservar um corpo morto. Meus irmãos, então Esmirna é para preservar o que está morto? Primeiro, já é uma coisa estranha, mas o que é mais interessante, eu preciso novamente dizer para vocês o seguinte, a palavra mirra, a planta mirra, ela era usada para fazer perfume, não era um formol. A mirra, eu já disse isso. A mirra, ela vai aparecer, a palavra mirra, 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes no Novo Testamento. Inclusive, era uma mistura que deram para Jesus beber. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 23. Então, lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então, eles fizeram essa composição aqui, né, de vinho e colocaram mirra para Jesus beber, que não tem nada a ver com embalsamamento, tá certo? E Jesus nem quis beber. E a outra vez que aparece a palavra mirra, né, é Mateus capítulo 2, no verso 11. Mas vejam só, é essência aromática. No Velho Testamento, a palavra mirra aparece 12 vezes. 12 vezes. Em nenhum dos textos. A mirra era, inclusive, parte da composição por conta do perfume, daquele óleo que era preparado lá para ser usado no ritual levítico. Sabe aquele óleo da unção? Tinha a mirra que era para perfumar. Não era para embalsamar ninguém, não era para preservar nenhum corpo que estivesse querendo apodrecer. Então,
É só para que você saiba, tá? Me perdoem aqui, mais essa observação. Gedeuti está ensinando vocês uma coisa que não tem na Bíblia e que não faz sentido em nenhum lugar. Faça uma pesquisa na internet se em algum lugar existe, fora da Bíblia, a mirra sendo usada para embalsamar corpo, para evitar que corpo apodreça. E olhe então os textos da Bíblia, são 12 vezes no Velho Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. E veja se você vai encontrar a mirra sendo usada como composto para preservar corpo. Mas enfim, vamos lá. Preparado aí, Joaquim? Irmãos, é o seguinte, eu recebi alguns e-mails e eu quero até ter bastante cuidado aqui, porque a gente não pode falar nada que nós não tenhamos segurança, tá bom? Eu vou começar aqui pelo mais trágico, mas ainda tem uma coisa ainda que é para Gedeuti prestar muita atenção, porque tem uma coisa acontecendo lá dentro do presbitério entre as pessoas que estão com ele, tá certo? E eu vou falar aqui porque estas coisas chegam para nós e Deus não revela nada para Gedeuti. Esse Deus que revela tudo não revela essas coisas que nós vamos revelar para vocês. É um recado aqui para Gedeutigueiros. Gedeutigueiros, você está com uma situação muito complicada aí dentro. Por quê? Porque tem alguém ao seu lado que talvez você tenha essa pessoa na mais alta confiança e essa pessoa está armando contra você. É isso aí. Tá certo? Se a pessoa que mandou esse WhatsApp, se ele forjou isso, de toda forma ele é uma pessoa que está lá dentro querendo derrubar alguém. Entenderam? Você só tem 2 opções. Ou isso que eu recebi é verdade, ou tem alguém lá dentro do conselho presbiteral querendo derrubar alguém que por um acaso está, vamos dizer assim, em concorrência com ele. Então é uma situação muito grave. E o que está aqui neste WhatsApp, eu vou dizer para Gedeuti. Gedeuti, lembra do que o Herodes fez, né? Roselise até conta a história, né? Que mandou matar todo mundo, matou até a mulher que ele amava, matou mãe, matou todo mundo, né? Por quê? Porque ele estava percebendo que estava sendo traído. E ele tinha muito medo de perder o controle da situação e o governo. Mas você também lembra que quando os magos chegaram e perguntaram também lá, né, na outra passagem, olha, nasceu o Messias, né, o rei dos judeus, o que foi feito na ocasião, então? Ora, quem é a criança que nasceu? Em que casa ela está? Onde exatamente ela está? Não falaram. Manda matar todo mundo da idade que eles informaram para baixo. Manda matar todo mundo. Então o Gedeuti está numa situação tão difícil, porque é o seguinte, eu não vou dizer para ele quem é a pessoa, não é? Não vou dizer para ele quem é a pessoa e o que essa pessoa está fazendo. Não vou dizer. E aí só tem 2 opções. Ou ele desconstitui esse conselho presbiteral e forma outro, porque ele não vai saber quem é, não é? Ou então ele ele e mais um outro aqui vão amargar uma traição daquelas assim, para poder deixar todo mundo assim de queixo caído. É o que eu posso dizer, Joaquim. Eu estou recebendo informação direto, né? Porque, como o senhor está dizendo, né? Hoje não tem mais segredo, né? Acabou o segredo. O Gedeuti, ele está cheio de traíras ao lado dele. Cheio de traíras. E ele, infelizmente, ele forjou e formou pessoas com a mesma ganância de poder, de dinheiro, de status dele. Porque o líder, ele faz pessoas como ele, que é o normal, né? E agora estão nessa brigaiada. E o Gedeuti vai levar uma pernada, como o mineiro fala, né? Vai levar uma pernada
que ele não espera de onde está vindo e das pessoas que ele mais confia. Eu aconselhava o Judeti a desfazer o Conselho Presbiteral, entendeu? Refazer, correr lá, mudar esse estatuto de novo, tá? Mudar o secretariado todinho, porque você tá virando, você vai ser dividido, Judeti, numa mesa aqui, um pedacinho pra cá, sabe? Como se fosse uma exposição do seu corpo. Então, fica atento aí. Você está pisando em terreno pantanoso e você está afundando. Então, a pessoa que me mandou esse dossiê aqui, ele diz assim, esse fulano aqui é do Conselho Presbiteral, está projetando assumir tudo. Vamos dizer o quê, né? Gedeuti, abram seus olhos, porque tem pessoas que têm muito poder nas mãos, especialmente quem tem muito conhecimento. Conhecimento é poder. Não se esqueçam disso. Amém, meus irmãos? Amém, Joaquim? Amém. Vamos ficar por aqui. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém.